Você sabe que algumas plataformas até são criadas por alguns brasileiros. O que nós temos que ficar muito esperto é que a gente não viva um mundo só das redes sociais. Que a gente também tente ser um pouquinho mais presencial. Em algumas situações é um pouco complicado, de fato. Até porque existem pessoas muito viciadas nas redes sociais. Mas uma das coisas que nos chama a atenção agora é a situação dos currículos. Como a era está muito digital, as pessoas, os empresários estão contratando algumas pessoas através de um currículo. E esse currículo, muitas vezes, ele não é aquele currículo que você fazia e entregava na porta de uma empresa. Hoje em dia, se faz o currículo virtualmente, isso mesmo, um currículo que, de uma certa forma, pode ser até um vídeo criativo. Mas quem vai conversar com a gente sobre esse assunto e vai nos dar algumas dicas, inclusive até práticas, vai ser o nosso querido Jax Xavier, que, por sinal, está com a gente através do Zoom. Jax, tudo bem? Oi, Vanusa, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bom meu dia. amor. Hoje você vem com dica X pra gente, né? Dica X para vocês. Muito bom, Hoje muito sobre bom. vídeo currículo. Muito Exatamente como bom. você falou, a gente tem que utilizar as redes sociais da forma mais correta possível. E por conta aí também da pandemia, é uma tendência as empresas agora fazerem essa questão de fazer as entrevistas através de entrevista online ou através de um vídeo currículo, que é exatamente o que nós vamos falar agora, porque Agora sim, vai melhorar bastante até para a questão de deslocamento, também para evitar ok. outras coisas. Jax, antes de você entrar nessa era digital, antes de você falar sobre o vídeo currículo, é interessante que a pessoa tenha as duas situações, o vídeo currículo, mas tenha lá também aquele currículo separadinho, né, com Sim. todas as informações que são necessárias. Por que eu estou te falando isso? O que me preocupa muito com esses vídeos? Digamos que, de repente, você levou toda, porque a gente está acompanhando a era digital, né? De repente, você leva esse currículo, você, enfim, está tendo aquela oportunidade de apresentar você ali ao vivo e a cores para a empresa. Mas aí, digamos que, por exemplo, dê um pane, aconteça um problema ou, enfim, a gente sabe que o ser humano, às vezes, é um pouco esquecido. Você não vai contratar aquela pessoa ali daquele jeito. E muitas vezes pode acontecer, por exemplo, desse vídeo se perder dentre tantos. E aí, assim, não é interessante também que a pessoa não entre só na era digital, mas que ela também tenha esse lado do vídeo currículo, mas que ela deixe separadinho também, como se fosse uma agenda de papel. Você tem sua vida toda no seu celular. Você decora, não quer mais decorar um número, essa é a verdade. Você tem lá o número no celular, às vezes você não sabe o número nem do teu filho, você não sabe o número nem da sua mãe, às vezes você esquece até o número daquele amigo mais próximo. E aí, de repente, quando você se vê sem um celular, rapaz, eu tenho que ligar para fulano de tal, não sei qual é o número, eu esqueci. Então, assim, a agenda, você deixa lá anotada várias informações na agenda de papel. Ah, mas eu tenho minha agenda virtual. E, de repente, você está ali sem a sua agenda virtual, entendeu? Naquele momento. Então, digamos, antes de você entrar com essa parte, é interessante que a pessoa tenha as duas situações em mão, né? Exatamente, Vanusa. Não vai deixar de forma alguma do candidato mandar o currículo impresso ou então em PDF, por e-mail, porque ele vai ser avaliado pelas informações que estão ali naquele currículo. E também essa questão de ter o vídeo currículo é apenas uma forma que a Uma empresa ferramenta a vai ter mais. a mais para também avaliar, para saber a sua capacitação como candidato, como você se comunica, as suas relações, as suas habilidades. Então, é muito importante que ele envie o currículo, isso não vai tirar o currículo impresso, né? Aquele currículo de PDF, o tradicional que a gente já conhece. Mas é importante que ele também trabalhe essa habilidade de se comunicar bem, porque aí a empresa vai ter uma ferramenta, mais como você falou, para avaliar aquele candidato. Se ele se comunica bem, se ele tem uma boa desenvoltura, se as informações que estão no currículo impresso são coerentes, porque também não adianta ele dizer, eu tenho atitude, sou proativo, sou comunicativo, e na hora de fazer um vídeo currículo de uma entrevista online, ele não ser nada disso. Por isso que é muito importante ser verdadeiro, tanto no currículo que vai ser enviado para a empresa, ou em PDF, ou em e-mail, como também quando você for fazer o seu vídeo currículo, que é muito importante. Agora é o seguinte, Jax, eu quero que você, nesse exato momento, faça na prática
dê dicas na prática de como é interessante você se comportar através de um vídeo que você vai mandar para uma empresa. Vou te deixar à vontade agora para que você mostre. Olha, Vanusa, primeiramente é importante que o candidato ele tenha a parte da preparação, ou seja, o que ele vai precisar. Ele tem que entender qual é a empresa, a forma como ele vai se vestir. Você não pode também estar de qualquer maneira, você vai estar ali no vídeo currículo como se estivesse também na frente do recrutador, de um entrevistador, do gerente da empresa. Então você vai ter que estar vestido adequadamente, buscar um ambiente que seja adequado, ter cuidado com ruídos, com som, pode usar um foninho de ouvido, então você tem que se preparar tudo. Fazer um roteiro do que você vai falar, o que você vai dizer, você ter pelo menos uma ferramenta como essa aqui, para colocar o seu celular. Se você não tiver, peça alguém para te gravar de maneira horizontal, o celular ele tem que ficar dessa forma aqui, nesse formato. Então você vai fazer um roteirinho do que você vai falar, mas lembrando-se, Vanusa, quando ele for gravar o vídeo currículo, ele não tem que passar uma imagem de que estivesse lendo aquele currículo. Ou seja, eu sou Jefferson Xavier, professor Jex, eu tenho 44 anos. Não, ele tem que falar com naturalidade. Se você tiver com o papel na frente, como se estivesse lendo, não vai ser possível avaliar você como um bom profissional. Então é importante que você treine bastante. Tem que praticar várias vezes antes de mandar o seu vídeo currículo, caso você queira mandar ou a empresa exija isso. Então, você tem que também ter cuidado com a duração. Não pode ser algo muito longo, tem que ser objetivo. Quanto tempo, mais ou menos? Algumas empresas pedem até 3 minutos, mas a grande maioria das empresas pedem de 1 a 2 minutos apenas. Então, em até 2 minutos, você tem que se vender. Você tem que persuadir o candidato, aliás, a empresa, falando sobre você, sobre as suas qualificações profissionais. Então, você vai começar primeiramente falando um pouco mais de você. Como se tivesse no currículo impresso, você vai dizer quem é você, a sua idade, de onde você é, e aí você vai dizer a sua formação, o que você fez na vida, na sua escolaridade. Eu sou formado em contabilidade, em comunicação social, em jornalismo, enfim, você vai falar. Depois disso, você vai falar das suas experiências profissionais. Aí, quem está em casa nos assistindo agora poderia dizer, mas se eu não tenho experiência, professor Jex, e agora o que é que eu vou fazer? Você vai falar das suas habilidades, das suas competências como aluno, como você era na faculdade ou na escola, como que você se destacava, você era uma pessoa que tinha espírito de liderança, boa comunicação com os colegas, fácil relacionamento. Então, você vai dizer algumas habilidades. Caso você já tenha participado de algum evento voluntário, algum trabalho voluntário, também fale, é muito importante, porque vai acrescentar ainda mais. O importante é você falar um pouco mais sobre você. Depois que você falou de você, da sua experiência da escolaridade, da sua experiência profissional, caso você tenha, aí você vai falar do seu objetivo. Por que você quer trabalhar naquela empresa? Ou seja, em qual função você quer trabalhar? Você quer trabalhar como gerente daquela empresa? Mas por quê? Por que é importante aquela empresa te contratar? E aí você vai dizer um pouco mais. Você quer acrescentar para aquela empresa, quer agregar. Aí você também, olha outro detalhe, uma dica X aqui. Pesquise sobre a empresa. O tempo dela de existência, um pouco mais sobre a empresa, a missão da empresa, os valores, para você se alinhar na hora de falar sobre você, porque aí você vai dizer, é uma empresa que eu já conheço, que já está no mercado há X tempo, e aí por isso que eu quero acrescentar, colaborar muito para ser um futuro colaborador dessa empresa, e aí você vai finalizar o seu vídeo currículo, que tem que ser prático, objetivo e rápido, em até 2 minutos, agradecendo a oportunidade. Então, eu agradeço muito a oportunidade e aguardo um contato breve para um posterior, uma entrevista, para estar junto com vocês aí. Muito obrigado. Pronto, não precisa dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque o vídeo currículo pode ser visto pela manhã, pela tarde, pela noite. Então, só agradece a oportunidade e espera um próximo contato. Pronto, finaliza dessa forma. Mas aí, nesse momento, a empresa vai avaliar a sua simpatia, a sua desenvoltura, o seu dinamismo, as suas competências, suas habilidades, isso visto de uma maneira rápida, prática, para que realmente você possa impactar positivamente. Agora, quando você fala de um currículo, de um vídeo currículo, vem uma pergunta que me chama a atenção. Digamos que... E se a empresa quer mais do que isso? Por exemplo, a empresa não quer só a sua comunicação ou o jeito que você se expressa para a empresa, mas a empresa X, o foco dela também vai envolver sua escrita,
vai envolver o seu vocabulário, não só falando, mas também escrevendo, entendeu? Como é que funciona nessa questão, nesse quesito? Geralmente, quando é feita uma entrevista online, o recrutador ele vai perceber se aquela pessoa ela tem uso de gírias, vícios de linguagens, se for no caso de escrita, ela pode pedir uma redação, no caso um texto, mas geralmente elas querem saber mais sobre como é a sua desenvoltura. Caso isso aconteça, geralmente ela vai gostar do seu vídeo currículo, gostando do seu vídeo currículo, ela vai te convidar para você estar lá pessoalmente, numa futuro contato. Então você pode fazer isso futuramente, quando você estiver entrando em contato com a empresa. A partir do momento que ela gostou do seu vídeo currículo, da sua desenvoltura, aí sim que ela vai te convidar para você fazer um texto. Por isso que é importante ler bastante, aí vem dicas de livro, ler livros, ter um bom conteúdo, participar de cursos, de treinamentos, para que você realmente possa ter um bom português, ter uma comunicação natural, se desenvolver bem na frente das pessoas, saber o que falar, porque caso seja exigido uma mensagem, um texto, uma redação, você também se saia muito bem, então a empresa também vai te solicitar isso também para você. A gente tem percebido também que os aplicativos têm sido os queridinhos das pessoas, mudando o rosto, mudando cor de olho, mudando boca, aumentando, enfim. Algumas pessoas hoje até fazem vídeos, por exemplo, no Instagram, e depois salvam estes vídeos com um modelo de rosto que talvez não seja o seu próprio rosto. Hoje tem ferramentas para você estar feliz da vida quando na verdade você não é aquela pessoa, né? Então assim, às vezes pode acontecer de você ter esse currículo feito de uma forma que talvez, quando a pessoa for lhe conhecer, vai existir algo diferente. Então, assim, é muito interessante que as pessoas não viajem muito nesse mundo da era digital, mas que elas sejam elas. Por exemplo, a Eliana, né? Recentemente, ela fez um vídeo com a cara limpa, mostrando que as pessoas têm que se agradar e que elas têm que se simpatizar com as pessoas como elas são. É óbvio que quando você passa a trabalhar numa empresa, obviamente você vai estar arrumadinha, você vai estar maquiadazinha, você vai estar com o cabelo arrumado, mas existem pessoas que não gostam de batom, existem pessoas que não gostam de maquiagem, existem pessoas que estão lá com o seu jeito de ser, mas não gostam de alguns produtos. Então, assim, mas existem pessoas que quando estão com frente, por exemplo, né, do monitorzinho que elas vão gravar, elas querem estar de um jeito diferente. Isso também é importante passar para estas pessoas que estão em casa, que elas não fantasiem algo que na realidade não vai ser e não vai acontecer e que pode prejudicá-la até em não conseguir o trabalho que ela tanto quer. Isso, a coerência é fundamental. Evite utilizar filtros, né, que você está falando aí. Isso, nem plataforma, são filtros, isso. Os filtros, exatamente, os filtros, para deixar uma maquiagem, os cílios, né, o cabelo perfeito, toda linda, maravilhosa. Lógico que é importante, sim, você vai estar bem arrumado, mas seja você. O importante que a empresa quer saber é que você esteja bem. Então, que a pessoa esteja te vendo ali, que você seja você naturalmente, que você seja verdadeiro. O que ela quer mais saber? O que você já fez, o que você pode contribuir para acrescentar, agregar naquela empresa, para realmente você ser um colaborador futuro daquela empresa. Então, ela quer saber especialmente por isso. Então, lógico que você vai estar bem arrumado, você vai ter que se preocupar com o seu cabelo. Na hora que você for gravar o seu vídeo currículo, faça uma maquiagem, caso você seja mulher. Homem, ajeita tudo direitinho em sua barba, tudo direitinho o cabelo. Mas o importante é que você seja verdadeiro, mostre as suas competências, suas qualidades. Jax, eu posso editar esse vídeo? Se o caso a empresa peça um vídeo para mim, pode, mas cuidado para você não colocar um vídeo muito editado, com muitos cortes, com muitos efeitos, muitas piruetas. Não, faça um vídeo simples, tranquilo, que mostra a sua verdade, a sua essência, quem você é como profissional e que realmente você vai poder agregar àquela empresa. Por isso que eu vou até dar uma dica, como livro, a gente tem que sempre dar uma dica de livro, né? Verdade, verdade. E você nem me ouviu, você não ouviu o que eu perguntei para você. O que foi que você tá falou? Usando algum filtro aí? Não, tô sem filtro. É porque a cara do Jax é cara limpa assim mesmo.
Não tô usando, não. Te peguei, hein? Olha, outro dia eu vi uma pessoa usando um filtro antes de você dar a dica do seu livro. E eu achei estranho que conforme a pessoa falava, se comunicava, parece que o olho da pessoa saía do lugar. Parece que o olho da pessoa, Jack, saía do lugar. E aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a ficar com medo, entendeu? Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí depois foi que eu fui perceber que realmente nem tudo é perfeito nessa vida. O filtro não estava dando certo. Não use filtro para essas ocasiões. Olha só, por isso que esse livro aqui que eu trago para vocês, que é o Personal Brand, fala exatamente sobre isso. O autor, o Arthur Brander, como você pode criar uma imagem profissional verdadeira, coerente, como você pode se vender. Por isso que você tem que construir uma marca profissional. A gente pode até falar sobre esse assunto depois, posteriormente, porque é um assunto que dá até uma entrevista, uma dica X bem legal, porque como você pode construir sua marca nas redes sociais, na sua empresa, como você pode trabalhar o seu marketing pessoal. Isso é muito importante. E para fechar as dicas, a arte de falar bem, porque se você eu gosto, eu tenho esse daí. É muito bom. Você tem que falar bem, que é um livro de Reinaldo Polito, para ter uma comunicação que seja persuasiva, assertiva, interessante, empática, para que as pessoas que possam te avaliar dizer, nossa, gostei desse candidato. Porque essa forma de vídeo currículo é uma maneira a mais do empregador, do futuro empregador, né, que vai te contratar e dizer, nossa, essa pessoa tem um currículo que não tem tantas informações, mas ele tem uma comunicação, ele tem uma desenvoltura, ele tem habilidades que eu tenho certeza que a gente vai trazer ele para cá, para conversar muito pessoalmente. Bom. Então, maravilha. Isso é muito importante. Agora, Jax, lembrando também que nesse momento da entrevista é muito importante que você tome cuidado da forma como você pretende se comunicar, né? Isso. Deixando o outro perguntar, deixando o outro também falar, porque de repente você quer ser tão comunicativo, que de repente você não cria uma certa empatia também, né? Tem que ter muito cuidado. Se for entrevista online, tem que esperar o momento de responder, saber o que vai falar quando é entrevista online. Isso, hoje as empresas também estão fazendo esse tipo de entrevista, né? Sim, até por conta também da pandemia e também porque evita a questão de deslocamento, você vai de casa fazer, só precisa ter uma boa internet, né? Um bom sinal de internet, um bom local que não tenha muito barulho visual, barulhos, que não seja muito poluído, seja interessante. Use fone de ouvido, que é interessante, e tenha um celular que tenha uma boa resolução. Você precisa disso. E aí você vai apresentar as suas habilidades, as suas competências da melhor forma possível. Vamos lá, então. Não basta apenas falar, é preciso impactar. Verdade. Quem quiser te seguir já sabe, o Instagram do nosso querido Jax. @professor Jax. Tem várias dicas lá de vídeo currículo. Eu dou mentoria sobre isso para quem quer aprender a se comunicar melhor, tá bom? Muito obrigada, Jax. Um abraço para você, meu querido. Tchau, tchau. Até a próxima. Como é bom, né, gente? Como é bom a gente poder estar com uma pessoa que sabe se comunicar, que vai te dar ferramentas para que você se torne um grande profissional. Então não perde a oportunidade, porque você só tem a ganhar com as dicas do Bom Dia e, é claro, o Jax também trazendo dicas para você. E a gente vai estar sempre trazendo profissionais que possam somar na sua vida. Não só para a era digital, mas também para você se sair bem no seu dia a dia presencialmente. Porque tudo que a gente mais quer é que, em nome de Deus, a gente saia dessa pandemia. Não é isso?